Hoje eu vou falar de um medo que quase ninguém fala, que não é o medo de fracassar. É o medo que aparece quando a vida começa a responder trazendo aquilo que você queria. Por exemplo, no caso da people pleaser. Você começa a sustentar postura, você não recua, você não se adapta, você não se explica. E aí parece que as coisas começam a mudar de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar três coisas. Por que que a resposta da vida começa a ativar vergonha e não alívio? O que que exatamente está sendo exposto nesse momento? E o erro que faz muita gente sabotar a própria virada, achando que é prudência. Então, vamos começar a olhar para aquilo que está acontecendo dentro de você. Na prática, você agora já entendeu que você não quer ser mais uma people pleaser, já conseguiu se desidentificar dessa identidade antiga e você sustenta. Você não volta atrás, você não negocia mais o básico. E aí alguém te reconhece diferente, uma oportunidade aparece, um limite é respeitado, você não é mais abusada de alguma forma. De repente o dinheiro começa a fluir, a sua presença fica mais forte no ambiente. E em vez de sentir alegria, você sente um aperto, vergonha, exposição, vontade de se diminuir, vontade de se esconder. De repente, vontade de não chamar mais a atenção. E a pergunta silenciosa aparece: e se agora eu não sustentar isso? E se perceberem que eu não sou tudo isso? E se eu errar justamente agora, que já estava tudo dando certo? Se você já sentiu isso, não tem nada de errado com você. Isso não é regressão, tá? É consequência. E aqui tá o ponto que muda tudo. A maioria das pessoas acha que tem medo de errar. Mas, na verdade, o medo é de ser vista sem máscara. Enquanto você está tentando, se adaptando, se explicando, recuando, existia ali uma proteção invisível. Ah, eu ainda não cheguei lá, né? Uma desculpa. Quando a vida começa a responder e você começa a ter os resultados da sua nova identidade, essa desculpa cai. E agora você não pode mais dizer: ah, mas se eu tivesse mais tempo, ah, se eu tivesse mais pronta, ah, se o contexto ajudasse. Agora é você aí, exposta. Não tem nenhum personagem, não tem nenhuma narrativa de vítima, não tem nenhuma justificativa antecipada. E isso pode ativar, por exemplo, vergonha. Porque a identidade antiga e a criação de identidades que a gente fez ao longo da vida, ela sempre te serviu para te proteger. E ela se protege ficando um passo atrás. Se protegia, né? Então, quando essa exposição de quem você verdadeiramente é começa, o corpo começa a reagir também. Pode vir, por exemplo, uma tensão no peito, meio que uma vontade de sumir, pensamentos de autocrítica. O ego, ele começa a ficar muito, muito forte, sabotando teus pensamentos, com o impulso de se diminuir, às vezes até volta a necessidade de se explicar demais, e isso, gente, não significa que você está no caminho errado, significa que o teu corpo ainda está aprendendo a existir sem se esconder. Por muito tempo, por exemplo, a sua visibilidade pode ter significado risco. Ser vista era ser cobrada, ser reconhecida era sinônimo de ataque, de inveja, ou de abandono, ou de perder pertencimento. E o corpo não esquece isso, isso é o modo de sobrevivência. Mas agora o teu corpo também precisa aprender que não é mais aquele contexto. O problema começa quando você usa essa reação como uma justificativa para recuar.
E aí tem uma sabotagem ainda mais sutil. A vida começa a responder, as coisas começam a dar certo, e aí você começa a pensar assim: ah, mas eu preciso fazer mais um ajuste. Ah, mas eu preciso falar um pouquinho mais baixo ou falar um pouquinho mais alto. Ai, eu vou esperar tal coisa acontecer para eu medir. Ah, acho que aqui eu preciso ser um pouco mais discreta. Gente, isso não é humildade, isso é medo de ser vista nesse lugar novo. Isso é controle. É de novo a identidade antiga tentando retomar o comando, mas sem fazer barulho. Porque a identidade antiga, ela não volta e diz assim e fala: volte a ser quem você era a partir do momento que você descobriu que aquele perfil era nocivo para você. Ela começa a fazer microajustes no seu comportamento. Ai, não exagera. Ai, não se expõe tanto. Ai, não assume isso tudo ainda, é demais para você. E cada vez que você obedece, a resposta da vida enfraquece. Não é punição, mas é porque a tua coerência está oscilando. Então, esse tipo de ação eu trabalho muito em mentoria, porque são pontos cegos muito sutis que você precisa estar ciente. Se a vida ela começou a responder, o medo começou a aumentar, observa se você está sentindo vergonha, não porque você fez alguma coisa errada, mas porque você está com medo de ser vista de forma mais inteira, mais real. Observa que parte de você, de repente, quer voltar a ser menor para não correr o risco que existe em estar no lugar onde você está sustentando estar agora. Observa também se você está disposta a sentir essa exposição sem tentar se esconder de novo. Aqui também é importante você entender que esses medos, vergonhas que surgem, eles não estão ali para você corrigir. Não tá ali para você ficar se regulando para aliviar as sensações, nem enfiando qualquer técnica para resolver eles. Ele só pede que você o observe e permaneça se comportando. Permaneça visível, permaneça sem se diminuir, permaneça fazendo o que quer que você esteja fazendo e não volte ao conforto do que é a sua identidade antiga. Então, esse é um vídeo de alerta de que toda vez que a vida responde, vai vir uma exigência em troca e você precisa sustentar sua presença. Não é perfeição, não é segurança absoluta, é presença. A vergonha que aparece não é sinal que você está indo longe demais, é sinal que você não está mais escondida. E quem sustenta esse momento descobre uma coisa muito interessante, que a vida não testa a tua capacidade. Ela testa se você continua aí, sendo verdadeira com você mesma, quando você não pode mais se esconder atrás do eu ainda não pude, ainda não fiz, ainda não posso. Se a vida começou a responder e você sente medo de se expor, não recue agora. Continua comigo e conte comigo para atravessar esse processo.